Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 12, do versículo 38 ao versículo 44. Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade eu vos digo, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus hoje traz para nós um direcionamento muito importante para a nossa vida, no nosso dia a dia, a cada gesto, a cada palavra, a cada ensinamento. Testemunhar a palavra de Deus. Não precisa testemunhar só em vernáculos, né? Anunciar somente como um bom pregador, como um bom anunciador, conhecedor da palavra, falando muito bonito, falando elegante. Como diz aqui, o falar bem não significa que os teus gestos e as tuas atitudes vão corresponder com a tua palavra, com a verdade que vem de Deus. Então, quando nós falamos bem, mas a nossa atitude fala melhor ainda, isso sim é anunciar com a santidade. E com autoridade. Mas quando você fala algo da boca para fora muito bonito, mas vive outra coisa, isso talvez de edificar, ela diminui, né? Ao invés dela transformar algo de bom, ela caminha contra o anúncio do reino de Deus. Nosso Senhor Jesus aqui está falando que esses homens eram doutores da lei, conhecedores da palavra, mas as palavras deles somente eram bonitas. Ficavam nos preceitos, vamos colocar aqui, né? Eu sou aquela pessoa, sou uma pessoa assim, crente em Deus, eu creio que Deus existe, não saio de dentro da igreja, eu sou crente, eu levo o nome de crente, mas as minhas atitudes não é de crente, não é de cristão, porque quando você diz a palavra ser cristão, eu tenho que fazer o que Cristo faz. Então, se eu sou cristão, mas eu não ajo como um cristão, eu não posso dizer que eu sou cristão. Porque a palavra cristão, eu sou de Cristo, sou Cristo, Cristo vive em mim, como diz Paulo, né? Cristo vive em mim, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E é justamente isso que nós vamos ver hoje. Então essa mulher, na simplicidade dela, do coração, ela deu tudo o que tinha. Ela não deu a esmola para Deus. E é assim que o nosso Deus quer de nós, que nós ganhamos tudo. Nós não sejamos pessoas que somente falam, mas não faz, né? Então assim, o que o texto diz? Eu vou ler dois ensinamentos aqui, irmãos, para a gente refletir a palavra, né? Primeiro eu quero pegar o ensinamento da liturgia diária. É nos pequenos gestos do cotidiano, foi a frase que eu tirei para nós refletir hoje. É nos pequenos gestos do cotidiano que se dá testemunho de fidelidade a Deus, sem exibicionismo como fez a viúva. Já o Diário Bíblico vai dizer assim: temos de um lado a arrogância e a altivez dos fariseus, do outro a simplicidade e a humildade da viúva. Quando aprendemos que Deus prefere os pobres de espírito, os humildes e pequeninos, e quando enfim nos converteremos e seremos como crianças, está claro que somente Deus pode nos tornar verdadeiros humildes. Quero parar aqui, irmãos, porque eu quero dar um testemunho. E aproveitar para pedir perdão, né? Para a pessoa que vivenciou isso. Então, nosso dia, a nossa vida, é um livro. É o anúncio do Evangelho.
que a gente possa ficar consciente disso. E a gente que fala aqui da palavra, a gente que anuncia, vai ter momentos que você vai ter que refletir e também falar, poxa, eu não posso fazer isso. Teve um dia que eu estava com muita pressa, muita correria no meu trabalho, e eu precisava retirar o dinheiro num banco. E eu fui para retirar, só que eu desci do outro lado da rua e fui atravessar a rua e mandando mensagem, não me recordo para quem que era. Logo que eu atravessei a rua, eu parei onde que estaciona, bem na frente do banco. Naquele momento, eu estava ali, até escrevendo, chegou uma pessoa e buzinou, como se ela fosse estacionar ali naquele local que eu estava. Mas o lugar que eu estava era amplo, caberia mais, tinha espaço para 2, 3 carros ainda, não tinha ninguém na frente. E a pessoa chegou e buzinou ali comigo. Não sei a intenção, talvez era de brincar, talvez era de falar algo, né, comigo, não sei. Só que na hora a minha reação foi de nervosismo, porque eu estava tenso ali tentando escrever. Eu não sei se era para minha esposa que estava me perguntando algo. Eu sei que daí eu me retirei, olhei para a pessoa e falei assim, ó, tem um espaço do lado, pode entrar, né? Só que eu falei assim, já meio áspero e balanguei a cabeça, negativando, por quê? Porque eu vi que a pessoa tinha um espaço e como se ela estivesse ali buzinando para me dar chamar atenção. Na hora, minha reação, eu fiquei pensando depois, né? Será que foi uma reação certa? Fui, retirei o dinheiro, voltei, meditando depois, eu percebi que não foi uma reação certa. Qual que seria a reação de um cristão? Pediria perdão, me desculpa, talvez você queria estacionar aqui, seria a reação. Irmão, ser cristão é você corrigir as tuas atitudes dia a dia. E é justamente isso que eu venho fazer hoje, né? Corrigir, porque eu não lembro quem que é a pessoa. A hora que eu saí, a única coisa que eu vi foi uma Bíblia, Ave Maria, e um terço pendurado ali naquela caminhonete. Falei, nossa, poderia ser uma pessoa cristã. E a minha reação, a pessoa católica, que testemunho que eu dei, né? Nem cumprimentei a pessoa, na hora ali eu já saí. Falei assim, que testemunho, eu tenho muitas dificuldades de enxergar, não vi o rosto da pessoa, não lembro quem que é. Então assim, peço até perdão, né? Se a pessoa vir depois e recordar, fala assim, fui eu, pode me mandar uma mensagem, fui eu. Eu vi, eu fiquei com medo até que a pessoa depois ficou chateada pela minha atitude. Mas eu creio que Deus cuida de tudo, né? Mas a gente não pode dar esses pequenos contra-testemunhos de humildade, faltou humildade, né? A falta da humildade justamente diz isso hoje a palavra. Então nós temos que ter humildade. Na hora a humildade seria, me perdoa, né? Se fosse uma pessoa santa mesmo, ao grau de santidade ao extremo, dizeria assim, me perdoa, eu não estava aqui, não foi essa a intenção de te atrapalhar, né? Mas, irmãos, nosso humano, para ser corrigido, ele precisa de tempo, ele precisa de dedicação, ele precisa de amor e de fidelidade aqui. É nos pequenos gestos cotidianos que o nosso testemunho de fidelidade a Deus. E aí eu vou estender a mais, dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Vamos pedir essa humildade hoje no coração, essa simplicidade dessa mulher, que Jesus ali nos apresenta, que é um coração que agrada a Deus. Que nós possamos agradar a Deus com a simplicidade, com a nossa fidelidade. E que a gente possa doar todo o nosso coração para Deus, mas com sinceridade. E a gente possa doar tudo o que nós temos. Que é o nosso coração, talvez aquele pequeno espaço ainda que nós temos, né? Que nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor. E nós vamos entregar isso diante de Deus hoje, ofertando a Ele aquilo, como diz aquela música, né? Eu te dou o meu tudo, que é o meu nada, Senhor. Eu te dou o meu coração, tão pequeno, com tantas misérias, com tantas dificuldades de aprender, por causa do orgulho, por causa da ignorância. Mas eu quero dizer, Senhor, que neste dia, reconhecendo que eu peco, reconhecendo que eu sou falho, eu desejo ardentemente, Senhor, dar bons testemunhos. E eu peço perdão pelos erros, pelas falhas que eu cometo com meus irmãos, que desagradam o teu coração, Senhor. Mas eu quero estar unido a ti, Jesus. Eu peço perdão pelas vezes que eu errei, pelas vezes que eu transformei o teu evangelho com a minha vida em um anúncio contrário, um contra-testemunho. E eu quero neste momento, Senhor, estar diante de ti com a minha vida, apresentando diante dos meus irmãos, da minha família, de todos que estão perto de mim,
a minha vida como um livro de testemunho da sua vida, Senhor. Que eu possa te amar dedicadamente, que eu possa ser fiel a ti, Senhor. Me dedicando todos os dias na correção, me dedicando todos os dias em pedir perdão, me reconciliar, e a cada erro, a cada momento que eu entender que não é do teu agrado, que eu consiga viver na minha vida a renúncia de todo pecado e transformar a minha vida em estado de graça, que é o que eu mais desejo, que é estado de graça, a graça da tua presença na minha vida, Senhor. Me vê assim pessoas que não conseguem falar com Deus com sinceridade. E a grande dificuldade foi a tua infância. Aquilo que você vivenciou de mentiras, de falsidades, de pessoas superiores, né? Como nós vemos na palavra, pai, mãe, tios, pessoas mais velhas, que você presenciou a falsidade, aonde que você via falar algo e viver outra coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para mim e para você, meu irmão. É o momento de você olhar para quem realmente viveu a graça, que é o Senhor Jesus. E dizer para Ele, eu sou falho, como essa pessoa foi falha. Então nós somos falhos, mas nós podemos ser santos e fiéis olhando para Ti, Jesus. E neste momento o teu olhar muda de direção. Você que olhava para as pessoas, as falhas humanas, você começou a olhar para Jesus, né? E você começou a compreender que a maior graça é você dar o testemunho de vida e você corrigir. Então cada olhar que você vê, né, como a gente... Eu consegui entender que eu poderia ter dado um contra-testemunho e desagradar o coração de uma pessoa. Isso aí não é para que a pessoa tenha salvação, mas para que eu tenha salvação, eu preciso me autocorrigir com as minhas atitudes. E nesse olhar de que as pessoas olham para mim e vê o Evangelho de Jesus, é uma forma de eu me autocorrigir. Mas não necessariamente que eu vou convencer as pessoas. Quem convence é o Senhor Jesus. Porque Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor da nossa vida, meu irmão. É a Ele que nós devemos toda a dedicação. Mas quando eu me autocorrijo sendo cristão, eu compreendo que eu estou ganhando a salvação. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que eu possa ser fiel a Ti no meu agir. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,